TLC Treinamento de Líderes de Células, quarto parte, 28 de abril de 2010 PR. Hábil Ber. Lição 3. As 5 funções da célula. Relembrando a primeira e segunda função e prosseguindo. Função 1. Evangelismo e integração. Você ganha a pessoa para Jesus e você vai fazer ela sentir-se como peixe dentro da água. Integração. Fator Barnabé, a pessoa nova se torna o centro das atenções e trabalha-se para integrá-la, fazê-la parte da família, envolvê-las. Candidatos à integração são não convertidos, novos convertidos ou pessoas transferidas de outras igrejas. Função 2. Pastoreio e discipulado. Nossos líderes de células são verdadeiros heróis, pois são eles que pastoreiam as ovelhas no dia a dia das células, formando uma grande equipe pastoral, com o pastor titular e todos os demais líderes da igreja. Deus tem gerado no interior das ovelhas esse coração de pastor, de maneira que eles desejam ser líderes de células e apacentar outros. É muito gratificante saber que ao mesmo tempo em que sou discípulo de Jesus, sou também cooperador dele como pastor, equipando os outros irmãos para que cada um cuide daqueles que o Senhor lhes confiou. A palavra pastor vem de uma raiz que significa proteger, da qual nós temos o termo pastor de ovelhas. O termo grego é poimen e significa aquele que apacenta como pastor, pastor cuidador de ovelhas. O bom líder de célula tem a visão de águia, ele vai garantir que todos estão sendo pastoreados e bem cuidados, mas o bom líder de célula jamais vai fazer isso sozinho, ele vai estimular os auxiliares dele para ajudar a cuidar de todos. Ajudar com que todos estejam cuidando uns dos outros. Garantir que ninguém está se sentindo esquecido ou por fora. Os aniversários de todos serão lembrados e a vida de todos será cuidada. Os aniversários serão festejados na célula, por exemplo. Detalhe: uma igreja grande em células visa cuidar bem de cada um, através dos pastores de rede células, com todas as ovelhas sendo bem pastoreadas pelos líderes, sendo bem cuidadas, uma a uma com qualidade. O pastor titular chega em uma ocasião especial para exercer um cuidado e atenção, mas quando ele chega, todos os integrantes da célula já estão lá cuidando, estando presente como igreja, cuidando bem uns dos outros, ajudando a amar uns aos outros. O bom pastoreio e discipulado de todos os membros da célula é uma das condições para o nosso crescimento futuro. Se formos fiéis nas células, Deus nos colocará sobre muitos. A pessoa, mesmo antes de se tornar líder de célula, poderá estar pastoreando pessoas com Jesus. Importante, repetindo para ser lembrado, para você que é líder de célula, sua responsabilidade principal, a primeira é orar. Mas uma das mais importantes é, depois de orar pelas suas ovelhas, é garantir que cada uma delas tenha um discipulador e que isto esteja funcionando como deve funcionar. Então, vocês vão trabalhar com elas, sentar com elas, garantir que tenha um discipulador, uma pessoa que elas também estejam gostando, enfim, algo que funcione como deve.
Uma das suas tarefas principais, garantir que a célula tenha vários discipuladores na sua célula. O alvo é ter pelo menos 4 discipuladores para conseguir cuidar de um a um com qualidade. Curso de Fundamentos da Igreja da Paz. 4 disciplinas. 1. Curso de Membresia. 2. Classe Nova Criatura. 3. Curso da Família Cristã Vitoriosa. 4. Ide e fazei discípulos. Para alguém poder ser líder de células deve 1. Completar curso de Fundamentos. 2. TLC. Função 3. Comunhão. A verdadeira comunhão bíblica acontece em um contexto onde cristãos verdadeiros estão buscando intimidade com Deus e relacionamentos sadios uns com os outros. A visão do purê de batatas é uma grande ferramenta para estimular e trabalhar em cima desse conceito da comunhão bíblica. A comunhão vem do grego, cuja palavra original do grego é koinonia, o ideal da vida cristã que deve ser experimentada por todas as famílias, todas as células e toda a igreja. Uma atmosfera de comunhão deve permear a vida do grupo continuamente, mesmo nos momentos que as pessoas não estão juntas fisicamente. Estimulamos as pessoas da mesma célula a ter essa comunhão por e-mail, Skype, MSN, telefone, com palavras de amor, palavras de fé, mas sem fazer panelinhas que faz um purê azedo ou coinotite. A comunhão na célula deve ser sempre aberta e sempre pronta a receber novas pessoas. 3. Maneiras de fortalecer a comunhão na célula pelo estímulo do crescimento espiritual uns dos outros, encorajando-os a vivenciar as atmosferas de amor, alegria e fé. A função 3. A comunhão é que faz a célula o ser maravilhosa, atraente, todos gostam, todos falam bem e todos querem participar. Ou se não estiver praticando, essa comunhão bíblica faz a célula ser chata, maçante e não gostosa de participar. As células têm que ter muita comunhão, amor e carinho. Em todas as células, o mesmo amor, o mesmo abraço, o mesmo carinho, alegria, comunhão bíblica verdadeira. Esses valores da igreja primitiva têm que ser praticados. Hebreus 10:25. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Devemos nos congregar muito, devemos estar muito juntos, por meio dos meios de comunicação, ou pessoalmente junto com nossos irmãos juntos, fazendo 1. Visitas juntos. 2. Vigília juntos. 3. Orando juntos. 4. Indo para o hospital, visitar alguém juntos. 5. Evangelizando juntos. 6. Praticando o fator Barnabé juntos. 7. Tendo uma comunhão juntos. Isso é muito importante. Mas vamos ver o contexto deste versículo. Hebreus 10:24. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Esta comunhão deve ter um propósito. 1. Churrascada. 2. Feijoada. 3. Ir para a chácara. Tudo isso é maravilhoso, mas se for só para falar de política, futebol, não é comunhão bíblica. Até pode bater papo sobre estes assuntos do dia a dia, mas a comunhão bíblica, os espirituais que estão lá no meio, eles sabem que vamos sempre ter o nosso alvo em mente. É uma comunhão com propósito. E qual é o propósito? Estimularmos uns aos outros ao
ao amor e às boas obras, a ganhar mais almas, a cuidar dos pobres, a cuidar aqui, a ajudar aqui, a perdoar, a ganhar a sua família para Jesus. Como está seu tempo sozinho com Deus, naquela comunhão deliciosa, a pessoa batendo papo ou jogando bota, comendo churrasco ou na piscina, compartilhando as experiências de como ganhar os vizinhos para Jesus, como tirar tempo com Deus, como evangelizar, como aplicar fé para conquistar, estimulando uns aos outros ao amor e às boas obras. Isso é comunhão bíblica. Função 4. Treinamento de líderes. Uma igreja baseada em células sempre produz muitos líderes de qualidade, e essa reprodução acontece no contexto da célula. Para alguém se tornar perito em qualquer coisa que fizer na vida, ele terá que aprender aquilo pela prática, não somente pela teoria. Nenhum líder é perfeito. Por isso não podemos colocar expectativas tão altas que ninguém preenche os requisitos, mas devemos procurar líderes que sejam fiéis, disponíveis e ensináveis. Um pedreiro não aprende a construir belas casas apenas fazendo cursos em uma sala de aula. Ao contrário, ele anda com pedreiros, trabalha como ajudante de pedreiro e logo começa a erguer suas próprias paredes. Semelhantemente ao treinamento de pedreiro, o campo de estádio onde os líderes da célula são treinados é o contexto da própria célula. Um dos segredos do nosso jeito de levantar líderes é o discipulado 1 a 1 e o trabalho na prática da própria célula. Nós não só ensinamos a teoria, que será enriquecido com oferta de cursos e treinamentos diversos. O trilho de crescimento ou trilho de liderança deixa bem delineados os passos que alguém deve percorrer no seu crescimento. Temos uma grande riqueza de acompanhamento tanto no discipulado como na sala de aula. Uma das principais armas para o treinamento eficaz de líderes de célula bem-sucedidos é a frequência e assiduidade ao treinamento de líderes e treinamento avançado de líderes e demais cursos e treinamentos da igreja. Frequência fiel. Líderes de célula inseridas realmente no contexto e na visão. Função 5. Crescimento e multiplicação. Recordando até agora as primeiras 4 funções da célula. 1. Evangelismo e integração. 2. Pastoreio e discipulado. 3. Comunhão bíblica. 4. Treinamento de líderes. 5. Crescimento e multiplicação. O princípio da multiplicação. Multiplicação é uma das leis fundamentais do universo. Galáxias, animais, plantas, tudo se multiplica. O primeiro mandamento de Deus ao homem foi para crescer e multiplicar-se. Há custos envolvidos na multiplicação, mais trabalho, mais problema, porém mais frutos, mais retorno e mais alegria. A visão e o método de Deus no Novo Testamento para realizar o trabalho é a multiplicação. Discipulado não é a visão e o ministério de qualquer igreja ou organização em particular. Discipulado é a visão e o ministério do próprio Deus. É a própria palavra que diz: ide e fazei discípulos, crescer e multiplicar. Considerações sobre a multiplicação. As células não se dividem, elas se multiplicam em unidades gêmeas com as mesmas características, mesmo código genético. As células eclesiásticas funcionam como as autênticas células do corpo humano, onde a vida da igreja local se encontra sintetizada em todos os
seus variados aspectos, como adoração, intercessão, evangelismo, crescimento espiritual, assistência social, etc. Para garantir a qualidade da célula, ela não deve ficar muito grande. Por isso que o bom líder prepara novos líderes na célula. Quem não prepara para o futuro pega de surpresa. Por isso, quando a célula está começando, o líder de célula pensa lá na frente e na multiplicação e começa a investir muito tempo e muita vida nas pessoas. A qualidade é a chave para a multiplicação. Importância do estabelecimento de alvos para a multiplicação da célula. Alvos não são sonhos mirabolantes calcados numa fé otimista humana sem base na palavra de Deus. Alvos são possibilidades reais de conquista, traçando um mapa ousado e seguro de como chegar lá. Alguém já disse que se você estiver mirando em nada, certamente acertará em cheio. Toda célula precisa de uma data pré-definida na qual ela se multiplicará. O momento para a definição desta data não é quando a célula cresce e se torna madura, mas desde o início. Líderes que conhecem o seu alvo multiplicam de uma forma regular e com maior frequência do que os que não conhecem. Lição 4: o compartilhamento na célula. Relembrando, 8 fatores indispensáveis para a reunião de célula. 1. Louvor e adoração. Veja lição 2. 2. Avisos da agenda. Aviso principal. Culto de celebração. 3. Oferta na célula. 4. Oração abençoando alimentos da marcha do amor ou marcha semanal da célula, que deve ter uma cesta bonita e enfeitada, com dizeres talvez, num local, canto ou lugar, onde os membros das células colocam 1 quilograma de alimento ou meio quilo, dando e enfatizando o coração generoso. O membro deve chegar e colocar de uma forma discreta ao chegar, para não envergonhar quem deu e quem não deu. Haverá um certo momento em que alguém da célula deve orar por esse alimento doado às vidas que estão cooperando e às pessoas necessitadas que vão receber o alimento. Pode ser o diácono da célula que pode orar. Toda célula deve ter um diácono responsável por garantir a distribuição daquele alimento doado. A distribuição começa para pessoas necessitadas da própria célula. Se aquela célula não tem ninguém necessitado e sempre sobra muito alimento, ele vai levar para o diácono da rede. Toda rede deve ter um diácono que deverá ter um banco de alimentos para ajudar uma célula bem necessitada que sempre falta alimento, e o banco de alimentos da rede pode suprir. Se não foi suficiente o banco de alimentos da rede para suprir as células, a rede vai para a assistência social da igreja que vai suprir. Se na rede sobrar no banco de alimentos, a rede vai levar para a assistência social da igreja ou espera para o dia da marcha na igreja para levar naquele dia. Irmão, se você souber de um irmão que está passando fome ou não fizer nada, você está pecando. Se você não tiver condições, vai com o líder ou diácono da célula ou com os outros irmãos da célula. Ninguém teve condições, vai com o diácono da rede, vem com a assistência social da igreja. Não vamos permitir que nenhum irmão passe necessidade. Muitas pessoas têm vergonha de pedir. Você tem que estar de olho. Nós não podemos permitir nenhum irmão passar necessidade. A igreja tem que ter esse compromisso de nunca negar ajuda de alimento para alguém, nunca passar necessidade de alimento. Nunca podemos deixar remédio também. Em último
último caso, se não der, vai primeiro para a liderança da célula, mas se não tiver jeito, vai para a rede ou auxílio social da igreja. Nossa fé é que queremos garantir, como está escrito no livro de Atos, não houve nenhum necessitado entre eles. 5. Passar a visão. Sempre tire alguns minutos para passar alguns aspectos da visão sobre discipulado, purê de batata, fator Barnabé, multiplicação. 6. Testemunho. 7. Palavra com criatividade. 8. Oração pelas necessidades. Oração pelas necessidades de maneira dinâmica e criativa. Alguém delegado pelo líder da célula pode ministrar este momento. Algumas células usam uma caixinha fechada onde as pessoas escrevem e colocam os pedidos e todos oram de maneira genérica. Outras vezes podemos coletar os pedidos escritos e lermos para todos e todos oram. Os pedidos podem ser escritos cartaz e todos oram olhando para os pedidos escritos. Podemos também ouvir todos os pedidos e distribuir entre os presentes. Dependendo do pedido, podemos fazer um clamorzão, todos orando ao mesmo tempo. Há outras maneiras criativas que o Espírito Santo vai dar para o líder e para os membros. Sejam sensíveis e façam tudo com graça e empolgação. Não podemos esquecer de orar pelos pedidos da folha de alvos que a igreja porventura forneça no início do ano. Aqueles que tiverem sido respondidos, basta agradecer a Deus pela resposta.